Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 81º episódio com o tema Evitar sofrimentos te fará sofrer. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Que seja uma jornada resiliente de muito autoconhecimento. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse para que nós pudéssemos alcançar mais pessoas. E o texto de hoje, né, o episódio de hoje, ele foi construído, ele foi pensado a partir de um texto que eu recebi lá no Instagram, né? Sabe quando a pessoa diz, olha, vi esse texto, pensei em tu, e mandou, né? E quando eu li o texto, eu disse, cara, para mim, em tantos lugares fez sentido que eu disse, vou levar o texto e criar o episódio em cima dele. Porque me trouxe tantas reflexões profundas que eu acho muito a cara do nosso podcast. Eu disse, vou levar o texto. E ele diz assim: a vida é assim mesmo, uma constante entre querer e temer, entre avançar e recuar, entre dar um passo e ao mesmo tempo questionar se é o caminho certo. Porque pensa comigo, ter filhos pode ser uma das experiências mais bonitas da vida, mas não ter também pode ser. Construir uma família, compartilhar a vida com alguém, crescer junto é incrível. Mas aprender a sustentar a própria companhia também é. Envelhecer assusta, não envelhecer também. Não ter trabalho traz insegurança, mas viver só de trabalhar também cobra um preço alto. E talvez o ponto mais sensível de todos seja esse. Evitar a dor pode parecer proteção, até o momento em que a gente percebe que foi justamente isso que nos afastou de viver. Eu tenho entendido cada vez mais que não existe escolha sem risco. Não existe caminho sem dúvida. E que tentar controlar tudo para não sofrer também tem um custo. Às vezes, maior do que o próprio erro. Porque no fim, o que mais pesa não é o que deu errado, é o que a gente deixou de viver por medo de não dar certo. Talvez amadurecer seja isso. Não eliminar o medo, mas parar de deixar que ele decida tudo por nós. Não ter todas as respostas, mas ainda assim seguir. Não esperar a coragem perfeita chegar, mas aprender a viver mesmo tremendo. E no fim, a vida é curta demais para ser adiada. Aproveite. Esse é um texto de Vicente Lacerda, lá do Instagram, né? É óbvio que eu tinha que aqui dizer de quem era o texto, né? Nada mais justo, que ele traz uma reflexão tão profunda, tão verdadeira, que nos faz contestar os lugares que nós ocupamos ou os lugares que nós deixamos de ocupar. Porque quando a gente pensa a vida, tem escolhas que nos levam para um caminho e tem escolhas que nos levam para outro caminho. E a gente tem que pensar que a partir do momento quando a gente decide um caminho, a gente também está abrindo mão do outro, das outras possibilidades, quando a gente define por onde a gente deseja caminhar, a trajetória que a gente deseja fazer. E pensar que tudo é a base das escolhas que fazemos, né? A nossa vida, ela caminha no sentido daquilo que a gente escolhe para a nossa vida. E todo sim, ele também traz um não junto. Então, quando eu digo sim a algo, automaticamente eu estou dizendo não a uma outra coisa. E a gente tem que pensar a vida a partir dessas escolhas que nós fazemos. Então, escolher uma coisa nos faz abrir mão de outra, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar. Toda vez que eu decidir seguir um caminho, fazer uma escolha para a minha vida, eu vou estar abrindo a mão de uma outra possibilidade, de uma outra coisa. Não que isso seja totalmente definitivo e me impeça de fazer outras escolhas depois, mas a escolha que eu faço hoje, ela vai me levar para um caminho que automaticamente é oposto ao outro que eu poderia ter feito normalmente, né? Então a gente tem que pensar isso. Qual é o caminho que eu quero seguir? Quais são as escolhas que eu desejo fazer, né? E pensar que às vezes a gente toma algumas decisões baseadas nos nossos medos, nas nossas seguranças, inclusive querendo evitar sofrimento e não propriamente porque é o que a gente mais quer, o que a gente mais deseja.
Então a gente tem que ter muito cuidado de quando a gente faz algumas escolhas, essas escolhas elas estão pautadas em quê? A minha decisão, ela foi tida a partir de quê? Né? Em cima de quê? Então, a gente tem que entender os nossos propósitos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades e pensar que essas decisões elas precisam fazer sentido para a gente no sentido de estar caminhando na direção do que a gente quer para a nossa vida e não na fuga do medo, não na fuga do sofrimento, né? Ah, se eu for por aqui, vai me gerar alguns sofrimentos. Então vou escolher esse outro caminho só para não encarar os sofrimentos que esse aqui pode me causar. Isso não é muitas vezes uma decisão acertada, uma decisão inteligente para a sua vida. A gente precisa tomar as nossas decisões baseadas na vida que a gente deseja viver. Eu acho que isso é o que dá sentido para tudo que a gente quer e de entender que não existe escolhas sem riscos. Toda escolha que a gente fizer, elas vão trazer riscos para as nossas vidas. A grande questão é que algumas escolhas elas trazem o risco num grau menor e outras escolhas elas trazem um risco com um grau maior. E essas que trazem um risco maior, normalmente elas são coisas maiores para a nossa vida, são sonhos maiores, são desafios maiores, mas a gente precisa entender que a vida é feita de riscos. Eu preciso fazer as escolhas que trazem sentido para a minha vida. E muitas vezes a gente entra em conflito nessas escolhas, nessas decisões, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer estar sob controle. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque muitas vezes eu quero estar sobre o controle e não estar sobre o controle às vezes me deixa desnorteado, sabe? Mas na vida a gente não vai controlar 100% das coisas. O máximo que a gente controla são as nossas decisões. Então ter esse controle é, é algo superficial. A gente não controla tudo. A gente nunca vai controlar tudo. Eu posso controlar as minhas decisões, eu posso controlar as minhas escolhas e pensar nelas, inclusive por o ângulo de vontade própria. Porque muitas vezes, até esse controle a gente abre mão a partir do momento quando a gente toma as nossas decisões pautadas no outro. Não que o outro não tenha importância e valor para a nossa vida, mas que escolhas que são muitas vezes determinantes para a nossa vida, que elas vão refletir durante muitos anos o caminho que a gente vai seguir, elas têm que estar pautadas nos nossos sonhos e nos nossos desejos. Porque se houver uma frustração, você vai ter sido fiel a você. Então vai fazer sentido você ter seguido aquele caminho porque você tentou, você arriscou e era o que para a sua vida você queria. É diferente de você fazer uma escolha que você venha a se frustrar porque foi baseado no que os outros queriam para você. E aí você vai querer jogar essa culpa para o outro, né? E a gente tem que entender que a gente é uma coisa que eu sempre digo e brinco, né? Eu mato no peito o que me cabe. Então, por mais que algumas vezes isso me leve para o lugar da pessoa que falhou, da pessoa que errou, eu digo, se cabe a mim, eu trago para mim. Eu não vou terceirizar a culpa, eu não vou terceirizar coisas que não competem ao outro. O que me cabe é meu, sabe? E a gente perde toda vez que escolhe fugir. Isso é muito nítido, sabe? Não encarar as coisas como elas devem ser encaradas, não encarar os desejos como devem ser encarados, não encarar os sonhos como devem ser encarados, não encarar as dificuldades como elas devem ser encaradas. Fugir não te levará a lugar nenhum. Muitas vezes, inclusive, a fuga, além de uma prolongação do sofrimento, porque você não resolve, ele vai te causar sofrimentos maiores, porque às vezes você iria sofrer num período curto, que é no período do conflito, da resolução do problema, você acaba estendendo tanto que o sofrimento se torna até maior. Então, por medo de sofrer, a gente acaba sofrendo. É muito engraçado isso. E às vezes parece até
coisas opostas, né? Uma coisa louca mesmo. Como assim? Se eu estou fugindo da dor, eu vou sofrer, mas eu já não estou fugindo, não era para não sofrer, mas isso não é solução. Você está fugindo da dor que está te gerando outras dores, porque aquilo que era para ser resolvido não foi. Então a gente tem que entender que, quanto pessoas adultas, cabe a gente ter maturidade o suficiente para encarar os nossos problemas de frente. Encarar os nossos medos de frente, encarar as nossas seguranças de frente, encarar a vida de frente, porque a vida vai nos desafiar em muitos momentos e a gente precisa estar aberto a esses desafios. A gente precisa encarar de frente, matar no peito e dizer: cabe a mim, vou resolver. Preciso resolver isso, não vou mais fugir do sofrimento. Porque a fuga de sofrimento não resolve. A fuga de sofrimento não necessariamente fará não sofrer. Vai te fazer sofrer de outra forma, de um outro grau, por uma outra perspectiva. Então, até que ponto vale a pena fugir? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente precisa se fazer. Eu estou realmente anulando o sofrimento da minha vida a partir do momento que eu decido fugir? Porque aparentemente é mais fácil e não é. Nem sempre é. Às vezes pode ser, mas eu acho que na maioria dos casos não seja. Porque aquilo que internamente estava te causando angústia e aflição continua lá, porque não está resolvido. Então, fugir não é uma opção. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. E se aquilo que você evita te levar exatamente à vida que você sonha? Ou seja, se aquilo que você está evitando tanto, está fugindo tanto, fosse o caminho que te levaria para a vida que você sempre desejou, sempre sonhou, sempre almejou para a sua vida. Tudo por medo de arriscar. Tudo porque fugir aparentemente parece mais fácil. Às vezes a sua vida está ali, delinhada na sua frente, esperando apenas uma decisão, mas você opta por fugir por medo. E aí, se você tivesse seguido aquele caminho, você teria encontrado, alcançado ou chegado na vida que você tanto sonhou. Então, vale repensar, né, as suas ações no aspecto de até que ponto vale a pena, sabe? Eu estou tendo a vida que eu sonhei, a vida que eu desejo, ou estou fugindo de superar os obstáculos que precisam serem superados para chegar onde eu desejo? Então, vale muito essa reflexão. E aí a gente tem que entender que internamente a gente entra em conflitos, o que eu acho normal, em vários aspectos, porque a gente pensa nas consequências, né? Pensa no e se não der certo. Mas também a gente deveria pensar, e se der certo? Não é? A gente sempre fica colocando medo acima das, da nossa fé, da nossa esperança, do acreditar em si próprio. Então, é pensar que tá tudo bem ter inseguranças, tá tudo bem ter alguns medos, só não tá tudo bem fugir, sabe? Então, encarar e esses conflitos tentar organizar internamente falando. Então, muitas vezes eu fico naquele conflito do querer versus o temer. Eu quero, mas eu temo as consequências desse querer, eu temo as consequências dessa escolha. E você fica ali em conflito, né? Quero, mas o meu temor é maior. Então você vai dar ouvidos a quê, né? Então eu avanço ou eu recuo? O que seria mais sensato para mim? Então é muito necessário, inclusive, a gente entender que na vida é normal a gente às vezes dar um, dois passos para trás, né? Voltar atrás de uma decisão, porque a gente viu que poderia ser o que não era a melhor escolha que a gente estava tomando, tudo bem. Mas sempre que a gente faz esse tipo de movimento é para que a gente possa avançar mais ainda lá na frente. Então é um recuo de sensatez, não é um recuo de medo, que são coisas completamente diferentes. Na vida vai ser necessário recuar, voltar um pouco, mas que com o objetivo de você avançar mais à frente, né? E aí, relacionamento versus solitude. Então, eu estou
trabalhando a solitude por uma questão de desejo e necessidade, ou estou fugindo de relacionamento? Eu estou em um relacionamento por uma questão de que eu estou bem realizado naquele lugar, ou estou fugindo de encarar a solidão, de descobrir como é viver sozinho, sabe? Porque às vezes esse relacionamento ele não está saudável. E aí eu não quero encarar as coisas só, fico no conforto do relacionamento, que não é um conforto, se ele não estiver te fazendo bem, e fica sempre nessa coisa, né? Por exemplo, casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, né? Que são decisões muito grandiosas na nossa vida, de um peso muito grande, que às vezes é até determinante para a nossa vida, principalmente na questão do filho, porque não vai ter mais como voltar atrás, ninguém deixa de ser pai, deixa de ser mãe, né? Teoricamente falando, na prática tem gente que sim, a gente sabe disso. Então, o que acontece? Eu dou o passo do casamento ou eu trabalho a solitude para ter uma vida sempre sozinho, sem a companhia de ninguém? Então, se eu estou no relacionamento, nós vamos dar o passo do filho ou vamos querer não ter filhos, ter uma vida sempre só a dois? Então, são decisões que muitas vezes são conflituosas, realmente, internamente falando, porque são decisões de um peso e de um valor muito grande na nossa vida, que não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá, muitas vezes, nessas questões, para voltar atrás. Então, a gente precisa refletir no lugar do o que é que traz sentido para mim, e não do lugar do eu estou escolhendo casamento porque eu estou fugindo da solidão, ou eu estou trabalhando a solidão porque eu tenho medo de um casamento. Não tome suas decisões pautadas no medo, na fuga. Estou escolhendo isso para fugir disso, ou estou escolhendo isso para fugir disso. Nunca vai ser uma escolha sensata, sabe? Então, eu tenho medo de envelhecer versus o medo de não viver. Tem gente que tem muito medo da velhice, né? E pensar que não se tornar uma pessoa idosa, uma pessoa velha, quer dizer que você morreu novo, né? Então, ou chegar na velhice e perceber que passou uma vida e você não viveu. Ficou sempre preso a coisas que talvez não tivessem tanto valor, como o trabalho, como a vida profissional, que ela é importante, mas ela não é tudo na nossa vida, né? E aí vem medo do fracasso versus o medo do arrependimento. Eu acho que esse é um grande tópico para essa discussão de hoje, né? Porque às vezes, por uma questão de medo de fracassar, as pessoas não arriscam, não tentam. Mas vale a pena chegar lá na frente e você encarar a sensação de arrependimento porque você não tentou, porque você não arriscou, não se permitiu tentar o amor mais uma vez, não realizou o sonho de ser pai ou de ser mãe, que era algo que você verdadeiramente desejava, não tentou, não arriscou sair da sua cidade ou do seu estado, daquele lugar que você sentia que não era para você, não tentou uma outra profissão, porque você percebeu que não estava realizado ali e se acomodou naquele lugar. Então são tantas coisas que, se a gente botar na balança, vem o medo do fracasso versus o medo do arrependimento. Eu particularmente prefiro me arrepender, sabe? Perdão, prefiro fracassar, sabendo que tentei, né? Troquei a palavra na hora de falar. Eu prefiro encarar o fracasso, porque o fracasso é sinal de que eu arrisquei, de que eu tentei, do que o arrependimento, porque é sinal que eu cruzei meus braços e fiquei ali, parado, esperando as coisas acontecerem, esperando não sei o que, ou fugindo de não sei o que, para não tentar. Então eu acho muito mais válido eu encarar o fracasso, porque eu vou olhar para a situação e dizer: eu tentei, eu arrisquei, estou em paz comigo. E nada nessa vida paga isso. Não tem valor inestimável, porque a gente levar a sensação para a nossa vida, internalizar isso de eu tentei. O que estava ao meu alcance foi feito, porque tem coisas que fogem ao nosso alcance, e aí tudo bem. Mas o que nos compete não cabe a gente terceirizar o outro, cabe a gente olhar e dizer: só dependia de mim. Eu fiz o que era possível.
E aí eu pergunto a vocês, o que dói mais? Errar ou não tentar? Então, se você olhar para você, para a sua história, o que é que vai te gerar mais incômodo? Você pensar que você errou ou você pensar que você não tentou? Que é justamente o que eu estava acabando de falar. Prefiro 10 mil vezes pensar que eu tentei, que eu arrisquei. Para mim é o que faz sentido. Depois eu faço, depois eu tento, depois eu vivo. Ah, sempre o depois, né? Então tem pessoas que já estão acostumadas a deixarem tudo para depois. Depois eu faço, depois eu tento. Então passa uma vida e você percebe que não viveu. Depois eu vivo. A vida tem pressa. A vida quer o agora, o hoje, o presente. Então, ficar adiando aquilo que traria sentido para a sua vida, que te faria feliz, só está adiando os teus sonhos, só está adiando de você alcançar a realização pessoal e interna que você busca e que você sempre desejou para a sua vida. Então, ficar adiando não resolve nada, é sinal de fuga, de que você está fugindo das coisas que importam para você, que está muito conectado com esse lugar da procrastinação, né? Como o adiamento constante vira um estilo de vida. Então, tem gente que faz da procrastinação um hobby. Tudo vira depois. Nunca nada é resolvido hoje, nunca nada é resolvido agora, nunca nada é feito no devido tempo certo. Sempre adiando, adiando, adiando. E isso no campo profissional, no campo amoroso, no campo familiar, no campo das relações de amizade, em tudo. Tudo que precisa ser resolvido, tudo que precisa ser feito, nada é feito quando deveria, na hora que deveria. E a pessoa tem consciência, essa é a grande questão, de que está adiando a resolução de tudo, que ela poderia fazer aquilo agora, mas não faz. Poderia resolver aquilo e não resolve. Então fica sempre adiando, deixando para depois. Isso é muito perigoso, porque às vezes passa uma vida e você não chega onde desejaria chegar, porque você ficou deixando para depois. E a vida não vai ficar lá com o reloginho parado até que você decida se movimentar, né? Então é muito importante que você entenda isso. A vida tem pressa. Fugir não resolve problema, nunca vai trazer sentido para a nossa vida. Eu acho que a gente precisa pensar na nossa vida pautado nos nossos sonhos, né? Naquilo que a gente tem como propósito de vida e o que dá sentido para mim. Eu preciso pautar as minhas escolhas e as minhas decisões naquilo que faz sentido para mim, né? E se eu estou em um relacionamento, o que é que faz sentido para o casal? Como é que a gente vai construir a nossa vida? Então, tem muitas questões, e a maioria delas, que internamente falando, a gente tem clareza do que faria sentido para a gente. Quais são os motivos que nos fazem adiar determinadas decisões ou determinadas escolhas? É isso que a gente precisa entender e observar que a gente evita sofrimento não necessariamente vai fazer com que a gente não sofra. A gente vai mudar o tipo de sofrimento ou o grau de sofrimento que a gente está encarando, porque deixar para depois não resolve nada. Quantas e quantas conversas difíceis que a gente ficou adiando, deixando para depois, pensando que estava evitando sofrimento e na verdade a gente estava sofrendo porque aquilo estava mal resolvido dentro da gente. Então, em relação aos nossos sonhos, muitas vezes a gente também faz isso, sabe? A gente fica achando que não vai tentar, não vai arriscar aquele sonho, porque vai evitar sofrimento. Vai que eu arrisque, eu sofra porque não deu certo. Mas vai que essa tentativa é exatamente a que vai te levar para onde você sempre desejou e sempre sonhou e vai fazer com que você chegue lá. É importante você pensar, se você está evitando sofrimento, você está conseguindo isso na prática ou você só está fugindo e alimentando dentro de si outros tipos de sofrimento, né? Espero que você faça escolhas que deem sentido para você, que pare de fugir da vida, pare de fugir dos seus sonhos, pare de fugir de tudo que faz sentido para você.
Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você de alguma forma, que tenha te trazido leveza e paz, que tenha te feito refletir sobre as coisas que precisam serem refletidas. E eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Se você ainda não saiu do canal, gostaria de pedir que seguisse o canal. Deixa aí o seu comentário falando o que é que você achou desse episódio de hoje. Obrigado, abraços e até a próxima.